parábola de hoje é a parábola do perdão, né? Nós vamos ler então em Mateus, abra sua Bíblia, em Mateus, no capítulo de número 18, no versículo 21 em diante. Mateus 18, versículo 21, aonde nós vamos ver o Mestre Jesus, maravilhoso Jesus, né? O Mestre Jesus, o maravilhoso Mestre Jesus, ensinando a questão do perdão. E para ensinar sobre o perdão, ele usou uma parábola. Olha que coisa linda, né? Jesus é lindo, né? Jesus é lindo. Então vamos lá. Diz assim: então Pedro, aproximando-se dele, Jesus, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Que barato, né? Por quê? Porque lá no passado, né, na lei, a lei dizia exatamente isso, né? Então levava muito ao pé da letra. Jesus disse: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Aleluia. Amém? É fácil? Sim ou não? É fácil ou não? Não é fácil não. Mas é por isso que nós somos filhos de Deus. Amém? Amém? Nós somos filhos de Deus. Por isso toda a diferença. Verso 23. Jesus continuando dizendo: por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer conta, foi-lhe apresentado um que devia 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, presta atenção, então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Olha que coisa. Verso 27. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, olha aí, voltou-se e perdoou-lhe a dívida. Olha só, tremendo, hein? Verso 28. Saindo, olha a cena, ele foi perdoado. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, prostrando-se, olha lá, aos seus pés, rogava-lhe dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Verso 30. Ele, porém, não quis, antes foi lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, porém, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-lhe toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do seu conservo, do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? 34. E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim, presta atenção, 35. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Baixa sua cabeça um minutinho. Senhor, nós lemos esta palavra. Eu fiz questão de ler, Pai, a passagem inteira, para que os teus filhos observassem
que a tua palavra ela é completa, a tua palavra ela se baseia em princípios. E eu quero, Pai, pedir que teu Espírito Santo traga o entendimento a cada um, para que nós tenhamos a nossa vida edificada para vivermos vida abundante e depois vida eterna em Cristo Jesus. Amém e amém. Toma aí assento. É uma grande alegria estarmos falando dessa parábola. Ela começa com Pedro, onde Pedro, sempre Pedro, né? Não é Pedro? Onde Pedro está sempre ali, atento, né? Está sempre curioso, né? E sempre, muitas vezes, Pedro precipitado, né? Então, ele chega ali e pergunta para Jesus: Jesus, até quantas vezes o meu irmão vai pecar contra mim e eu vou perdoar ele? E aí, é igual aquele aluno que pergunta e já dá a resposta, né? Aquele aluno, não sei se vocês conhecem, mas eu como professor vejo muito isso. O aluno que pergunta: professor, tal coisa, assim, 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 é assim, não é? Né? Então, ele está querendo perguntar, mas ao mesmo tempo ele está querendo mostrar que ele sabe, né? E Pedro deu uma dessa. Eu vejo Pedro fazendo isso. Então, Senhor, quantas vezes é para perdoar? 7 vezes, né? E aí o Senhor falou assim: não digo 7, mas 70 vezes 7, né? Aí, antes que Pedro ou alguém pudesse emendar mais alguma coisa, Jesus, sabedor de todas as coisas, de que nós somos muito limitados, e somos, né? Ele já emendou uma parábola, onde nessa parábola ele conta, no versículo 23, ele fala que o reino de Deus, ou seja, nosso reino, onde nós vivemos, amém? Eu estou no reino de Deus, eu não sei você, eu estou no reino de Deus, amém? Declare: eu faço parte do reino de Deus, amém? Então, porque tem o reino das trevas e o reino de Deus. Eu estou no reino de Deus, eu faço parte desse reino. Então ele fala assim: o reino de Deus é semelhante a um rei que senta para fazer acerto de contas. Uma coisa que o homem sempre quer fugir através das múltiplas religiões é fugir desse acerto de contas. Mas nós, como filhos de Deus, temos que sempre ensinar que um dia vai ter acerto de contas, ajuste de contas, amém? Deus, Ele nos deu, nos colocou até aqui, né? Nós estamos vivendo esse tempo aqui, 70, 80, 90, hoje, devido ao desenvolvimento da ciência, medicação, né, tratamentos, hoje as pessoas chegam a 100 e poucos anos, tá? Mas é só isso. Ô pastor, 100 é muito? Perto da eternidade, 100 não é nada, né? 100 é uma fraçãozinha ali, né? Então, mas ele nos dá esse tempo aqui para nós conhecermos a vida, para nós conhecermos a Deus e para nós decidirmos, né? Se queremos servir a Deus ou se queremos fazer a nossa vontade. E essa parábola fala disso. Se você perceber, ela fala disso, tá? Ela fala disso. Então, primeiro ponto importante que eu já aprendi aqui, que no final tem ajuste de contas. Amém? Guarda bem isso. No verso 24 começa a falar de um servo que devia 10.000 talentos, né? 10.000 talentos. No meio tem variações de números. Eu vou pegar um número aqui para a gente poder entender, tá? Vou pegar aqui um número para a gente entender. 10.000 talentos. 10.000 talentos é um número que eu poderia falar aqui. Um talento, 6.000 denários. 10.000 talentos, 60 milhões de denários. 60 milhões de denários. Tá certo? Um denário
corresponde a um dia de trabalho. Um dia, salário de um dia, né? Então esse camarada devia 60 milhões de dias de trabalho. Ou seja, era uma dívida impagável. Ele não teria 60 milhões de dias para trabalhar? A Bíblia não fala, o texto não fala, a parábola não fala. Por quê? Porque se refere à minha dívida e à tua dívida para com Deus. É um valor impagável. O homem natural, qualquer homem nascido aí de mulher, né? Qualquer um, né? Tem uma dívida por causa do pecado, né? Impagável, né? Por que eu falei que esse homem, que essa passagem fala de fazer a sua vontade e de fazer a vontade de Deus? Porque esse homem, ciente de que devia um valor absurdo, veio a sentença. No ajuste de conta veio a sentença. Preste bem atenção. No versículo 25 veio a sentença. Você deve tanto. Tem como pagar? Não, eu não tenho. Então, a tua sentença é: você, presta atenção, você, sua esposa e seus filhos vão ser vendidos. Olha a importância que nós temos. Presta atenção. Eu estou olhando para o Cristiano, eu estou olhando para o Gilson, estou olhando para o Diego, para o João Pedro, né? O Gabriel. Por quê? Porque pesa sobre nós, como sacerdotes da casa, da família, né? A responsabilidade sobre a nossa esposa e sobre os nossos filhos. E por causa da dívida daquele homem, a família também ia pagar. Deu para perceber? Então, quando o Senhor entra na minha vida, entra na sua vida, né? O Senhor não entra apenas na minha vida, não apenas na sua vida, não apenas na sua vida, mas entra também na sua casa, na sua família, na sua genealogia, para que a sua família, a sua casa seja salva em Cristo Jesus. Amém? Olha que forte isso. Então, ele tinha uma dívida impagável, e a família dele ia pagar por isso também, através de uma sentença eterna. Só que eu quero que você observe aqui no verso 26, se puder colocar, você vai observar que diante dessa situação, ele suplica, ele se prostra e ele suplica, preste atenção, repete comigo, ele suplica e fala: Senhor, seja generoso para comigo. E ele era um sem noção. Ele era um sem noção. Ao invés dele pedir o perdão da dívida, ele falou: Senhor, seja generoso para comigo e eu pagarei toda a minha dívida. Sem noção. O que é uma pessoa sem noção aí? O que é uma pessoa como esse rapaz? É aquela pessoa que ouve o evangelho e acha que ele pode, com suas próprias forças, com a sua própria justiça, com sua bondade, com a sua generosidade, ele consegue pagar a dívida que ele tem para com Deus. É aquela pessoa que ouve o evangelho e não se converte. É aquela pessoa que ouve o evangelho e não entende: eu não tenho condição de salvar a mim mesmo, e muito menos a minha família. Então o evangelho é isso. Eu, você, nós não temos condições de nos salvar. Nós dependemos totalmente da graça de Deus. Então não é questão de querer pagar a dívida, é questão de pedir, suplicar o perdão da dívida. E eu quero que você entenda que mesmo ele suplicando errado, Deus foi tão, assim, o Senhor aqui que representa Deus, ele foi tão generoso, tão maravilhoso, que não levou em conta a ignorância dele. Amém? Ele falou: então, já que você está pedindo que eu seja generoso, né, que eu te dê tempo para você pagar a dívida, eu vou além.
eu vou quitar a sua dívida, você não deve mais nada. Imagina, você dever aí milhões de dólares, em torno de 200 milhões de dólares. Eu estou colocando um número que eu pesquisei, em torno, mais ou menos, 200 milhões de dólares. Imagina você trabalhando, imagina, né? Imagina você trabalhando, quanto tempo você vai sem gastar nada para conseguir pagar uma dívida dessa? Não vai conseguir, né? E aí o Senhor chega e fala: você não deve nada. Diga glória a Deus. Esse é meu Deus. Por quê? Mas como? Mas e essa dívida? Essa dívida já foi paga lá na cruz do Calvário. Jesus pagou com o seu próprio sangue. Amém? Amém? A minha e a sua dívida, e a dívida de toda a humanidade. Agora o que eu preciso é reconhecer isso. O que eu preciso é reconhecer isso daí. Então aquele Senhor, cheio de compaixão, perdoou. Ele saiu dali sem dívida. Glória a Deus. Aleluia. Pensou? Que tremendo. Porém, ele saiu dali, e no verso 28 fala que ele encontrou um conservo dele. Ele encontrou um que servia junto com ele. É igual nosso irmão. Um irmão que encontrou outro. E esse irmão devia para ele 100 talentos. Ou seja, devia 100 dias de trabalho. 100 dias de trabalho. Deu para entender a diferença? Será que ele conseguiria pagar? 100 dias de trabalho não dá para pagar, né? Posso levar o ano todo, né? Mas eu vou pagar, eu vou conseguir pagar. 100 dias dá um terço do ano, né? O ano tem 360, então um terço do ano ele conseguiria pagar aí. 3 meses e meio, ele conseguiria pagar. Poxa, daria, beleza, né? Então, mas o que ele fez? Além de tudo, a hora que ele encontrou o irmão, ele sufocava o irmão. Vem cá, rapaz, ele acabou de ser perdoado. Um absurdo de dívida. E aquele irmão devia para ele 100 dias de trabalho. 3 meses e meio. E ele pegava e sufocava. Vamos, cadê o dinheiro? Me paga, né? E aquele irmão fez a mesma coisa. Suplicou, verso 29. Aquele irmão suplicou, ele se curvou diante dele, dos pés dele, e falou assim: por favor, sê generoso para comigo, e eu te pagarei. Olha só, olha que coisa. Mas diferente daquilo que ele viu o Senhor fazer com ele, ele pegou e falou: não, eu não te perdoo. Pegou e lançou ele na prisão, para que através do trabalho dele, ele pagasse o que ele devia, os 100 dias de trabalho dele. Olha só, olha que coisa. Pastor, que coisa incrível. Como que uma pessoa faz isso? Toda vez que eu, você, nós chegamos diante de Deus, pedimos perdão, Ele nos perdoa, mesmo sem merecer, mesmo sem ter condição de pagar a nossa dívida. Aí chega alguém e pisa no nosso pé. Chega alguém e nos engana. Chega alguém e nos trai a confiança. Chega alguém e nos entrega, sei lá. Chega alguém e faz alguma coisa pra gente. E o que a gente faz? Igual esse rapaz. Eu não te perdoo. Você não merece. Eu não vou te perdoar. Você vai sofrer. Você vai ver o que é bom para tosse, né? Não é assim que as pessoas falam? Você vai ver o que é bom para tosse. Você vai pagar tintim por tintim. O que você me fez, você também vai sofrer. Você me enganou, todo mundo vai te enganar. Você vai ser enganado. E sabe assim, coisas terríveis.
maldições, fofoca, conta para todo mundo, xinga, fala palavrão e fecha o coração, não perdoa. Eu tenho uma notícia muito triste para falar para você. Quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo igual esse homem. Ele foi perdoado por Deus de uma dívida impagável. E nós estamos deixando a nossa dívida, que é tão pequena, que o nosso irmão tem com a gente, nós estamos nos colocando acima de Deus. Quando a pessoa se coloca acima, não perdoa, ela está se colocando acima de Deus. Ela, não, eu sou maior que Deus. A sua dívida é muito grande. Nós estamos sem noção. Ó, doidinho, perdido, tolo, doido. A pior coisa que tem, nós estamos fazendo. Agora vamos ver. O texto diz que os irmãos vendo, os conservos vendo, foram lá e falaram para o Senhor, né? Aqui pode ser os irmãos, pode ser até os anjos, que de repente viram a situação, não importa. Chegaram e falaram: Senhor, olha só o que aconteceu. Ele falou: então vem cá, chama ele lá. Aí falou: rapaz, verso 32, o Senhor chamou e falou: servo mau, servo malvado, que coração malvado você tem? Perdoei-te toda, olha, ele ainda enfatiza, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Verso 33, não devias fazer igual eu fiz? Não devias ter compaixão do teu irmão, do teu conservo, e perdoar a dívida que ele tinha para contigo? Por causa disso, indignado, verso 34, ele entregou aos verdugos, entregou aos atormentadores. A pessoa que não perdoa, a pessoa que não libera perdão, ele vive atormentado. Esse negócio pega na pessoa, ele pensa no outro que ele não perdoou, de manhã, à tarde, à noite, sonha, tem pesadelo, né? Os demônios entram na vida da pessoa. Ah, pastor, mas se for crente, demônio entra na vida, no dia a dia dessa pessoa. Bate daqui, a pessoa está devendo para ele, não paga. O vizinho começa a dar problema, dentro de casa, começa o tormento na vida da pessoa. Por quê? Por uma simples decisão. Por quê? Não perdoou, não liberou perdão. Então eu posso dizer para você hoje, quando a pessoa perdoa, ela é liberta, ela é curada e ela abre o céu sobre a vida dela. Olha só, quando a pessoa perdoa de coração. Ah, pastor, mas não estou sentindo. Mas não é para sentir, não é para sentir, entenda. Quem que sente de perdoar uma pessoa que fez um negócio ruim, né? Ninguém. Não é negócio de sentir, é de você colocar na sua cabeça: eu fui perdoado e eu devo perdoar. Eu fui amado sem merecer, eu devo amar sem a pessoa merecer. Eu fui perdoado sem ter condições de pagar, sem merecer, eu devo perdoar da mesma forma. A pessoa sem merecer, sem ela ter condições de se justificar, de acertar as contas comigo. Não, eu perdoo, ponto final. Coloca um ponto lá na dívida, está perdoado, acabou. O problema é que as pessoas pensam que ao perdoar, a pessoa está concordando com o que a pessoa fez. Não, não está concordando.
Não tem nada de concordância aí. Não, você está liberando a pessoa. Por quê? Porque você quer viver livre, sem atormentadores ali, né? Eu quero viver livre, eu quero viver curado, e eu quero ter os céus abertos sobre mim. Quando a gente fala de céus abertos, o que a gente lembra? De eu orar e a minha oração subir, de eu pedir perdão e ser perdoado, de eu fazer um pedido e Deus me responder. Amém, não? Mas vamos ver o que diz lá em Mateus, no capítulo 6, verso 12. O capítulo 6 fala sobre a oração que Jesus ensinou. Pai nosso que está nos céus e tal. Aí no versículo 12 diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, né? Ou seja, resumindo, me perdoa do mesmo jeito que eu perdoo o meu irmão. Mas, e se eu não perdoo? Aí Jesus explica. No verso 14 ele fala: porque se perdoardes, sereis perdoados. Verso 15: se porém, tá aí ou não? Se porém não perdoardes, amém? Então, se não perdoardes aos homens suas ofensas, volta lá, também vosso Pai não perdoará as vossas. Simples. Perdoou, é perdoado. Não perdoou, não é perdoado. Então, se eu não perdoo, as minhas orações são todas em vão. Eu oro, mas não passa, não sai daqui, né? Não sai daqui. Eu posso orar, né? Se for um irmão católico, ele pode rezar lá 1 milhão de Pai Nosso, né? 1 milhão de Pai Nosso lá. Deus Pai, até umas Ave Maria. Não vai resolver nada, não vai sair dali. Deu para entender, não? O que eu estou falando é que pode ser católico, pode ser crente, pode ser descrente de tudo. O princípio é um só, é o mesmo. Perdoou? Perdoado. Não perdoou? Não é perdoado. Simples. E eu preciso entender pela palavra que a minha dívida com Deus é muito maior do que a dívida que o meu irmão tem comigo. É muito maior. Vamos lembrar de novo? 60 milhões de dias, né, de trabalho contra 100 dias de trabalho. É muita diferença. Muita diferença, tá? Esse número é só para a gente ter uma noção, né? Então, o que eu quero dizer para você, que se nós não perdoarmos, nossas orações não são ouvidas, e a nossa oferta é jogada fora. No capítulo 5 de Mateus, capítulo 5 e versículo 23, diz assim, que se nós tivermos alguma coisa, levar a oferta no altar, chegando no altar, lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra você, então obrigado. Não conversou, não fez as pazes, não acertou, né? Tá de mal do próximo. Chegou no altar e lembrou. O que tem que fazer? Vai, 24. Deixa ali no altar a tua oferta, deixa ali do lado, né? Vai, reconcilia-te primeiro com o irmão e depois vem e entrega a oferta. Amém? Por quê? Porque a oferta sem perdão é em vão. Olha que legal.
João que gosta dessas, para colocar, né? Ofertas sem perdão é oferta em vão, né? Então, eu estou jogando fora, estou perdendo semente, estou jogando fora, né? Então, o que ensina? Vai, libera perdão, depois volta, entrega a oferta, porque aí a oferta vai funcionar, a oferta vai multiplicar, a oferta vai ser bênção na minha vida, na minha casa, né? Então, o perdão é um princípio extraordinário, e a gente tem que perdoar 7 vezes o nosso irmão, amém? Não é 7 vezes? Não, é perdoar 70 vezes 7, ou seja, 490 vezes no dia, pastor, no dia, ou seja, se for traduzir, perdoar sempre. Não é fácil não, mas é possível, porque tudo é possível aquele que crê. Eu creio, amém? Então, é o momento de você liberar perdão. Fique em pé, vamos perdoar, vamos liberar perdão, enquanto o teclado toca aí. Obrigado pela água. Você fecha os seus olhos e deixa o Espírito Santo de Deus falar ao teu coração, porque o Espírito Santo, ele visita nossa memória, nosso coração, e muitas vezes ele traz alguma coisa que nós escondemos lá. O pai pisou na bola, eu não perdoei. O meu irmão pisou na bola e eu não perdoei. Ou a mãe, ou o amigo, ou o vizinho, não importa, o chefe, meu ex-chefe, não importa. É hora de eu refletir e permitir que o Espírito Santo de Deus traga a memória e me faça lembrar. E se vier na memória, e se eu lembrar, eu vou permitir que a graça de Deus toque o meu coração e eu vou liberar perdão. Ah, pastor, como é que libera perdão? Você toma força e diz: Senhor, por mim mesmo eu não conseguiria, mas o Espírito Santo me ajuda, me dá força, e eu consigo perdoar até mesmo aquela pessoa que nem sequer está pensando no que fez contra mim. Perdoar o imperdoável, assim como o Senhor faz para comigo, eu quero fazer para com o meu próximo. Então agora, querido, você faz essa oração e você fala baixinho: eu perdoo o meu irmão, João, Antônio, Pedro, Felistino, Celestino, não importa o nome dele, você tem que falar, não precisa gritar. Eu estou falando no microfone para você poder entender, mas você vai falar: Senhor, eu perdoo a minha mãe, eu perdoo o meu amigo lá, o Joaquim, eu estou liberando perdão para ele, porque eu quero ser livre, porque eu quero ser curado, porque eu quero viver as bênçãos de Deus na minha vida. Aleluia. Senhor, nesta hora, Pai, os teus filhos estão orando, estão liberando perdão, papai, em nome de Jesus. Estão, Senhor, meu Pai, se vendo livre de atormentadores, porque, Senhor, o perdão traz libertação. O perdão traz libertação. O perdão traz cura. O perdão traz
céus abertos. Eu posso orar e ser ouvido. Eu posso ofertar e ser abençoado. Aleluia. Por isso, Senhor, eu perdoo. Eu perdoo minha esposa. Eu perdoo, Pai, meu filho, minha filha. Eu perdoo, Senhor, a minha irmã, meu irmão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pelo teu amor, pela tua graça, eu libero perdão, Senhor. Eu perdoo. Eu aprendi que eu posso perdoar. Não apenas posso, eu devo perdoar. Assim como o Senhor me perdoou, eu estou perdoando. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Que seja bênção para a sua vida.